Vamos lá, povo, vamos continuar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, aqui eu falava para vocês que a principal ação do movimento tenentista foi a chamada Coluna Prestes. E aí eu quero mostrar uma imagem para vocês da Coluna Prestes, da área, né, e do que foi a Coluna Prestes. Olha só, a Coluna Prestes foi um movimento, né, associado ao movimento tenentista. E aí eu vou mostrar para vocês que entre os anos de 1925 e 1927, os caras rodaram pelo interior do Brasil por mais de 25 mil quilômetros. Tá? Começou ali com a participação de 1.500 soldados e os caras rodaram aí, ó, por todas essas regiões do Brasil, principalmente as regiões de maior interferência e influência dos latifundiários. O que esses caras fizeram aí no interior do Brasil, nesses 25 mil quilômetros, entre o finalzinho de 1924, tá? Mas é basicamente 1925, 26 e 27. O que eles fizeram nessas andanças pelo interior do Brasil? Eles conclamavam a população, eles conclamavam os cidadãos do interior a se levantar contra os latifundiários, a se levantar contra o domínio exercido pelos latifundiários no Brasil. Então, aqui, ó, algumas das lideranças do movimento tenentista, tá? E o grande líder é o chamado Cavaleiro da Esperança, que é o Luiz Carlos Prestes, um capitão lá do Rio Grande do Sul, né, que juntamente com essa Revolução Paulista, aqui, que tomou um quartel em São Paulo, eles se unem ali na região do Paraná e começam uma marcha pelo interior do Brasil na tentativa de conquistar moralidade, né, combater o domínio exercido pelos latifundiários. Então esta é a principal ação da Coluna Prestes entre 1925 e 1927, assim, de forma muito intensa entre este período. Então aqui nós temos, né, ó, mais uma vez um mapazinho. Eles rodam por vários estados brasileiros, chegam até Minas, Goiás, Mato Grosso, Piauí, quase todos os estados do Nordeste, só não entra aqui em Alagoas e Sergipe, tá? E aí, armados, defendendo uma moralização política para o país, tá? Com a participação de 1.500 soldados. E saem ali na Bolívia. Isso deu uma grande notoriedade ao Luiz Carlos Prestes, isso colocou em um espaço de muito destaque no cenário político nacional. Quando Luiz Carlos Prestes sai ali na Bolívia, depois da Bolívia ele vai para o Uruguai, e no Uruguai ele acabou entrando em contato com alguns livros que foram apresentados para ele. O presidente do Partido Comunista Brasileiro, não vou me lembrar o nome aqui agora, eu li um livro uma vez que falava dessa situação. O cara foi e fez questão de ir até o Uruguai para encontrar o Luiz Carlos Prestes, para dar de presente a eles alguns livros do Marx, do Lenin, do Trotsky, para apresentá-lo à literatura socialista no intuito de fazê-lo perceber que a sua causa era muito mais ampla e que tinha gente que defendia esta mesma causa. Depois de fazer toda essa leitura, né, de orientação socialista, o Luiz Carlos Prestes sai do Uruguai e vai para a União Soviética conhecer in loco a revolução que estava em curso ali na União Soviética. E ele passa um tempo na União Soviética, né, conhecendo efetivamente a luta, a forma de governo, tudo que a União Soviética representava naquele momento ali, na transição da década de 20 para a década de 30. Beleza?
aqui por estas terras, nas terras tupiniquins, depois do movimento tenentista, e não por conta dele, tá? A República Velha, ela vai entrar em crise. Qual é o grande responsável pela crise da República Velha ou a chamada República Oligárquica? O que causa a crise da República Velha ou a República Oligárquica? O motivo causador de crise foi a crise de 1929. Quem lembra o que foi a crise de 1929? Quem lembra? Exatamente. A quebra da Bolsa é a ação máxima da crise de 29. Mas a crise de 29 é a crise do capitalismo, é a maior crise já enfrentada pelo capitalismo ao longo da sua história. Tá? Então aqui é a maior crise do capitalismo. Uma crise de superprodução, de baixo consumo, tá? De falência de empresas, de desemprego em massa e que isso, consequentemente, causou a quebra da Bolsa de Nova York, tá? Então, a crise de 29, ela foi a maior crise do capitalismo. Empresas faliram, estavam produzindo demais, consumindo de menos. Empresas faliram, a Bolsa de Nova York quebrou também, certo? E aí, a República Oligárquica, ela entra em crise, a República Oligárquica aqui no Brasil, entra em crise ligado à crise de 29, porque a crise de 29, ela promove uma ruptura na política do café com leite. É por isso que a República Oligárquica ela vai entrar em crise. E esta ruptura na política do café com leite, ela acontece porque em 1929, quem governava o Brasil era o estado de São Paulo, com um presidente chamado de Washington Luiz. Do ponto de vista organizacional, as próximas eleições que aconteceriam em 1930 deveria ter como candidato prioritário ou candidato principal alguém que viesse lá de Minas, que ganharia o apoio de São Paulo e sairia vitorioso do pleito eleitoral. O candidato natural para as eleições, para disputar as eleições em 1930, era o então governador de Minas, um cara chamado de Antônio Carlos. Porém, o presidente Washington Luiz, ele não vai apoiar o Antônio Carlos, o candidato de Minas, promovendo assim a ruptura da política do café com leite. Então aqui, ó, São Paulo não apoia de Minas. E aí, deixa eu só falar aqui um pouquinho, porque essa crise de 29 aqui, ela atinge a economia cafeeira no Brasil, tá? A economia cafeeira foi atingida porque, depois eu volto a falar disso daqui. Qual o nosso... Fala. Alguém queria falar? Não? Alguém falou alguma coisa? Não. Olha só, o que acontece? O Brasil era o maior produtor de café do mundo e o maior comprador deste café era os Estados Unidos. A economia americana entra em colapso. Ah, beleza, André.
A economia americana entra em colapso e os Estados Unidos, o nosso maior comprador de café, deixa de comprar café do Brasil. Certo? Isso causa o colapso da economia brasileira. Lembra que o café, a gente viu isso, o café era o principal produto da nossa economia, chegando a representar 65% de tudo aquilo que nós produzíamos. Então, nós vamos ter o café entrando em colapso, certo? A economia cafeeira entra em colapso. O presidente, na época, um paulista, ele vai perceber os impactos deste colapso econômico estadunidense aqui no Brasil. Latifundiários cafeeiros ficando com seus, né, com a sua produção estocada, não tendo para quem vender. Bancos tomando fazendas de latifundiários que não conseguiam honrar com seus compromissos financeiros de empréstimos que foram usados para custear o cultivo daquele ano, a safra daquele ano. Então, o presidente, que era paulista, vê entre os seus próximos latifundiários se suicidando, cafeicultores perdendo fazenda, a economia paulista colapsando. Porque dentro daqueles 65% que o café representava, 40% era de São Paulo. Então, do ponto de vista estrutural, o café era muitíssimo importante para São Paulo. Então, o que ele faz como presidente? Ele opta por não apoiar a sucessão natural que havia sido acordada, não de forma declarada, mas de forma, né, meio que parceria. Ele decide não apoiar o candidato de Minas. Ele opta por lançar um candidato paulista para disputar as eleições de 1930. Entendendo que só um paulista seria suficientemente sensível às demandas pelas quais São Paulo passava. Beleza? E isso coloca a República Velha em uma situação de crise. Entenderam? Ou não? Beleza. Aí nós vamos ter, numa relação direta com esta crise da República Velha, as eleições de 1930. Certo? E vai ser neste processo de crise da República Velha que acontecem as eleições de 1930, disputadas por Júlio Prestes, e não confundam, não acho que tem qualquer relação com Luiz Carlos Prestes, porque não tem, tá? Júlio Prestes, que era um candidato de São Paulo, enfrentando Getúlio Vargas. Que era de Minas? Não. Que era candidato da chamada Aliança Liberal. Porque Minas, quando perdeu o apoio de São Paulo, o que Minas fez? Sentou e chorou? Não. Mineiro é uma raça que não senta e chora assim, que vai chorar, porque não, de jeito nenhum. O que Minas fez? Minas foi atrás de outras alianças. Minas foi atrás de outros estados descontentes com aquela estrutura política que tomava conta do país. E aí Minas conseguiu o apoio de 2 estados. Quais eram esses estados? O estado do Rio Grande do Sul, que já havia demonstrado um descontentamento grande com aquela estrutura política, e o estado da Paraíba.
certo? E aí, Minas conseguiu lançar como presidente, como candidato a presidente, o então governador do Rio Grande do Sul, o Getúlio Dornelles Vargas. Então, nas eleições de 1930, nós tivemos um candidato de São Paulo que ocupava a presidência do Brasil, Júlio Prestes, apoiado por várias oligarquias nacionais, apoiado por Goiás, apoiado por Mato Grosso, apoiado pelo estado do Pará, apoiado por Paraná, Santa Catarina, tá? E, de outro lado, nós tivemos o Getúlio Vargas, então governador do Rio Grande do Sul, que tinha o apoio de Minas e o apoio de alguns estados do Nordeste, entre eles a Paraíba. Por isso que o vice dele era um paraibano, João Pessoa, tá? Morador da cidade da Paraíba, então capital do estado da Paraíba, tá? E aí, neste processo eleitoral, isso aqui são os cartazes, tá? E eu estou mostrando porque às vezes caem em prova esses cartazes. Neste processo eleitoral, quem sagrou-se vitorioso? Júlio Prestes, tá? Júlio Prestes é o grande vitorioso. Por que que Prestes foi vitorioso? Porque a base de apoio de São Paulo era maior, porque a capacidade de São Paulo era maior, porque São Paulo foi muito correto no processo eleitoral? Não! Foi um processo eleitoral fraudulento, como sempre era. As eleições de 1930 não teve nenhuma novidade do ponto de vista da organização eleitoral. Ela foi fraudulenta, São Paulo fraudou junto com seus aliados, Minas fraudou junto com seus aliados. Foi um processo eleitoral que seguiu o curso natural dos processos eleitorais. Só que quem foi mais eficiente, quem tinha mais base de apoio, quem tinha uma estrutura mais consolidada? São Paulo. Então é por isso que o Júlio Prestes acabou sendo vitorioso naquele processo eleitoral. Porém, a vitória de Júlio Prestes no processo eleitoral de 1930, ela foi responsável por desencadear um movimento muito importante que tomou conta do Brasil. Certo? Então, há uma relação direta da vitória de Júlio Prestes nas eleições de 1930 com o deflagrar da chamada Revolução de 1930. Então, a vitória de Júlio Prestes no processo eleitoral de 1930 foi responsável por desencadear a Revolução de 30, que também pode ser chamada de golpe de 1930. E aí, quem é que vai promover esta ação? Esse movimento organizado pelos tenentes. O movimento tenentista percebe a situação política de desestruturação que o Brasil vivia naquele momento. O movimento tenentista, os líderes do movimento tenentista percebem que a velha estrutura de dominação ela tinha sido abalada pelas questões econômicas. E aí a vitória do Júlio Prestes fez acender a possibilidade do movimento tenentista se fazer vitorioso em uma ação de romper com o domínio oligárquico.
Então, o movimento tenentista, logo depois do resultado das eleições de 1930, ele se mobiliza as suas bases, aqueles que apoiavam o movimento, ampliam, buscam novas bases de apoio com os cabos, com os soldados, com sargentos, criam uma grande base de sustentação para o movimento e entendem que aquela era a hora de promover uma grande transformação, uma radical mudança na estrutura política do Brasil. O que faltava? Uma liderança. Faltava um líder. Quem seria esse líder? Quem seria essa liderança? Tinha um líder natural. Um líder que já havia conduzido o movimento tenentista em uma grande andança pelo interior do Brasil. O Luiz Carlos Prestes. Escrevem ao Prestes que estava na União Soviética, falando a ele do cenário político brasileiro, de como se encontrava o Brasil e de que aquele era o melhor momento para que a Revolução acontecesse. O que o Luiz Carlos Prestes diz? Tendo entrado em contato com a ideologia socialista, conhecendo a revolução social em loco, ele diz não ao movimento tenentista. Ele fala, não, obrigado. Certo? E aí, o movimento tenentista fica perdido, fala, e agora? Precisamos de uma liderança. Vão atrás de quem para liderar o movimento? Do candidato derrotado nas eleições de 1930, do Getúlio Vargas. Ao convidar o Vargas para liderar o movimento de 1930, o movimento tenentista escuta do Vargas uma resposta negativa. O Vargas diz não. Fala, não, obrigado. O Vargas se nega a liderar o movimento tenentista. Por quê? Porque o Vargas entendia a estrutura de dominação, as estruturas de poder, e ele entende que, ele chega a falar para o movimento tenentista, não, as próximas eleições de 1934 eu disputarei novamente, quem sabe a gente tira esse grupo do poder. Porém, quis o destino que Vargas mudasse de ideia. Por que o destino quis que o Vargas mudasse de ideia? Porque o candidato a vice na chapa dele, o João Pessoa, por questões pessoais, lá na Paraíba ele foi assassinado. Por disputas políticas locais lá. Nada a ver com as disputas nacionais. E a expressão do João Pessoa é tão grande que depois a cidade da Paraíba foi rebatizada e o nome dela passou a se chamar João Pessoa. E aí, com a morte do João Pessoa, o Vargas muda de ideia. E aí, o que o Vargas vai fazer? O Vargas vai dizer sim ao movimento. Então, a Revolução de 30, que acontece depois das eleições, ela foi liderada por Getúlio Vargas. E aí você vai entender, e eu vou mostrar uma foto disso. E eu falo disso porque eu já vi questões cobrando isso. Você vai entender por que o Vargas, esse pequeno senhor de 1,58 m, se não me engano, 1,62 m, uma coisa assim. Esse pequeno senhor que aqui está, no centro da imagem, está vestido de militar, se ele não era militar. O Vargas era civil. O Vargas era dono de fazenda. O Vargas era latifundiário. O Vargas era advogado. O Vargas era o então governador do Rio Grande do Sul. Mas por que o Vargas está aqui vestido com um uniforme militar? Por que o Vargas está aqui em meio aos tenentes em 1930, devidamente fardado? Porque ele precisava se fardar, porque como é que um civil lidera uma ação feita pelos tenentes, feita pelas Forças Armadas? Então é por isso que o Vargas se veste como militar.
Ok? Certo? E aí, a Revolução de 30, e aqui está a justificativa para chamar ela de golpe, o objetivo era impedir a posse de Júlio Prestes. Deixa eu ver aqui uma perguntinha. Beleza? Então, esse era o objetivo. O grande objetivo da ação dos tenentes, tá? Era impedir que o Júlio Prestes fosse empossado. Eles só queriam isso. Tá? Lá no dia 24 de agosto, quando eles chegam ao Rio de Janeiro, porque aí sai tenentes de várias partes do Brasil, do Paraná, de Minas, do Nordeste, do Rio Grande do Sul, e se encontram na capital federal, que era a cidade do Rio de Janeiro. Então, o grande objetivo deles era impedir ou fazer pressão para que o Júlio Prestes não fosse empossado presidente em 1931. Mas aí vem a interpretação, ou a segunda interpretação do ato, da ação em 30, como golpe. Por quê? Porque aqui o presidente Washington Luiz, eu sempre esqueço como se escreve Washington Luiz, o presidente Washington Luiz ele foi deposto. Por isso que a ação em 1930 também é entendida como um golpe. Por quê? Os militares, a força militar brasileira, né, o ministro da Guerra, percebendo a mobilização e a base de apoio tão grande daquele movimento, liderada pelos, né, conduzida pelos tenentes e liderada pelo Vargas, o ministro da Guerra percebe a força desse movimento e o que ele opta por fazer? Por depor o presidente eleito, o presidente em exercício, para evitar que o Brasil fosse tomado por uma guerra civil. Por isso que é golpe. Porque aquele movimento em 1930, organizado pelos tenentes e liderado pelo Vargas, ele acaba provocando a deposição do então presidente em exercício, Washington Luiz. O paulista que não quis apoiar o candidato mineiro e optou por apoiar um candidato paulista. Ele foi deposto, ele foi tirado do cargo de presidente. Deixa eu ver aqui se tem uma imagem que mostra a deposição do Washington Luiz. Tem aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ó. Essa aqui é uma imagem, né? O jornal O Globo, tá? Rendido afinal a gloriosa realidade que o cercava, o senhor Washington Luiz retira-se do Palácio da Guanabara. O presidente deposto, saindo em companhia do cardeal Sebastião Leme, foi conduzido ao forte de Copacabana, onde se encontra preso. Tá aqui, ó, o Washington Luiz aqui dentro, conduzido pelas forças militares depois de ser deposto. Tá? O Globo sempre sensacionalista, né? Tá vendo? Globo lixo. Então, isso é a deposição, tá? E tem uma foto que é muito emblemática também, que cai muito em prova, que é essa daqui, ó, da Revolução e os seus envolvidos. Isso aqui era um obelisco que tinha na frente do Palácio do Catete, o Palácio do Catete, né, no Rio de Janeiro, que era o Palácio Presidencial, e aí os envolvidos no movimento amarram os seus cavalos aqui no obelisco do Palácio do Catete. Beleza? E quando o presidente foi deposto, o que aconteceu com o governo do Brasil? Aqui, ó,
o governo entregue provisoriamente a Vargas. Certo? Então, depois que o presidente Washington Luiz foi deposto, o governo foi entregue provisoriamente a Vargas. Vargas, que era o quê? O líder daquele movimento em 1930. E quando isso acontece, o que se inicia no Brasil? O que vai começar no Brasil a partir daí? Me fala. Espera aí que eu vou ver. Exatamente, André. Então é por isso que agora nós vamos falar aqui sobre a Era Vargas. Beleza? Que vai entre 1930 e 1945. Fechou? E aí, eu quero que você entenda. Gente, até aqui alguma dúvida? Algum problema? Algo que não tenha ficado compreensivo, claro, que não tenha feito sentido? Sem dúvida, o André e a Fernanda estão sem dúvidas. E vocês, demais pessoas lindas do meu coração? Enésio, Giovana, Guilherme, Claudete, Rafael, me fala. Tá tudo tranquilo? Então tá. Então eu quero que você entenda que quando a gente fala de Era Vargas, é o momento do populismo no Brasil. Ou a introdução. O Vargas, a Era Vargas, é a introdução do populismo no Brasil. E o que é isso, populismo? É um fenômeno político latino-americano e que tem como característica ser personalista. Mas como assim? É uma supervalorização do líder político. Então, o populismo, ele aconteceu na América Latina como um todo. Mas no Brasil, o populismo se fez muito presente com Vargas. Tá? O populismo começa no Brasil com Getúlio Vargas. Esse é o nosso primeiro presidente populista. É o primeiro presidente a ser personalista, a ter a sua imagem super valorizada, super exposta, de ter a sua imagem como grande líder da nação. Tá? E aí, algo que é muito, muito, muito importante. O Vargas, ou a Era Vargas, vai coincidir, ou vai ser o momento da modernização do Brasil. Isso aqui é muito cobrado em prova, tá? E o que moderniza no Brasil na Era Vargas? É a modernização política, tá? Então é na Era Vargas que as velhas práticas políticas são efetivamente abandonadas. As fraudes, o voto de cabrestos, currais eleitorais, tudo aquilo desaparece. Então é uma modernização política. É uma modernização social também, porque vai ser na Era Vargas que as leis trabalhistas são criadas, aquelas que o movimento operário exigia. É Vargas que faz isso. E é uma modernização também econômica,
Por quê? Porque vai ser na era Vargas que nós vamos ter uma modernização ou uma industrialização efetiva do Brasil. O Brasil não tinha industrialização efetiva. Ao longo da história econômica brasileira, o máximo que o Brasil teve foram surtos industriais. Surto industrial durante o Segundo Reinado, surto industrial na década de 10. Com Vargas, o surto é substituído por uma modernização efetiva. O Brasil se industrializa efetivamente. Massa? E aí é importante que você saiba que a Era Vargas tem 3 fases. E quais são elas? Chamado governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Beleza? Essas são as 3 fases da Era Vargas. Aqui, entre 1930, mais especificamente no dia 24 de agosto de 1930, é por isso que a capital de Goiás foi iniciada as construções no dia 24 de agosto, em homenagem ao Vargas e a data da sua chegada ao poder. Tá? Até 1934. O governo constitucional de 1934 até 1937 e o Estado Novo de 1937 a 1945. Essas são as 3 fases da chamada Era Vargas, tá? Cada uma com suas características muito próprias, muito particulares, e a gente vai falar de cada uma delas. Beleza? Começando aqui pelo chamado governo provisório. Mas tô achando, porque já vieram me avisar, né, que só falta 1 minuto. Eu tô achando que a gente vai deixar para começar isso na semana que vem, né? É isso, né, Fernanda? Ok, pessoas? Então, ó, eu vou mandar para vocês esse roteiro da República Velha, tá? Já tem uma lista que eu já mandei ontem à noite para o pessoal da mecanografia, de tudo envolvendo em movimento tenentista e crise da República Velha e Revolução de 30. E aí, na semana que vem, já vai uma lista de Vargas e a gente fala de Vargas. Fechou, pessoas? Ó, um beijo grande para vocês, abraços, fiquem bem, se cuidem, tá? Tenha uma ótima semana, a gente se encontra sexta que vem, na nossa penúltima aula do semestre.